Boa noite. Eu sou a Cláudia, sou médica veterinária. Eu faço parte da equipe da Pet Vitae. Trabalho com clínica e cirurgia de cães e gatos e também com terapias integrativas. E hoje a gente vai conversar com a Carla Soares. A Carla Soares, ela é médica veterinária sistêmica. Ela fundou o programa de medicina veterinária sistêmica e tá aí com as turmas, incluindo uma aqui em Porto Alegre. E hoje ela vai falar pra gente, então, o que é a medicina veterinária sistêmica. Qual a diferença da medicina veterinária sistêmica para a medicina veterinária convencional. Lembrando que as lives elas ficam gravadas, então quem perder aí uma parte ou não conseguir acompanhar agora ao vivo, elas ficam depois no nosso perfil do Instagram, da Pet Vitae, e ficam também no canal do YouTube. Então, vocês podem assistir lá depois. Quem quiser pode pedir também pelo WhatsApp que a gente manda os vídeos das lives, dessa e das anteriores. Aproveitem para fazer perguntas. Ela chegou aqui, deixa eu convidar ela. Então, a Carla tá entrando, a gente já fala com ela. Vou mandar o convite. Então, pessoal, a Carla vai falar melhor, mas eu vou só entrar no assunto, então. A gente vai falar sobre a medicina veterinária sistêmica. A medicina veterinária sistêmica trata de sistemas. Que sistema? O sistema que se forma entre o animal, o tutor e o médico veterinário. E é disso que a gente vai falar hoje. Bem-vinda, Carla. Oi, não sei como é que tá aqui, deixa eu ver se tá. Vocês estão me ouvindo? Para mim, consigo. Tá um pouquinho longe, mas dá para ouvir. O pessoal vai avisando aí se está conseguindo escutar bem. Tá? Como é que tá? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Para mim tá com um pouquinho de eco, não sei para o pessoal aí que tá ouvindo. Vão dizendo aí se estão conseguindo escutar bem ela. Quando dá eco, a gente tem que botar o fone de ouvido, né? Oi, Gabi! Dá um oi aí, um feedback. Oi. Como é que vocês estão? Qualquer coisa eu boto o fone aqui também, eu tô com ele aqui. O pessoal tá dizendo que tá bom, bom. Acho que tá tudo certo, Cláudio. Então tá. Carla, se apresenta para quem tá aí, então. E se tu quiser também já fazer uma introdução para quem não tem a menor ideia do que é medicina veterinária sistêmica, o que é isso, o que eu faço com isso. Então, eu já falei um pouquinho de ti, mas agora tu se apresenta e fala um pouquinho para nós, então. Boa noite a todos, boa noite, Cláudia. Boa noite, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uma terra que a gente está aprendendo a amar, a conviver, a conhecer as raízes. Bom, para os que não me conhecem, né, e estão me conhecendo pela primeira vez, eu sou Cláudia, eu sou médica veterinária da Universidade Federal de Pernambuco. Tá um barulho. É aí, né? Estão latindo aqui.
ficaram felizes com a tua chegada, estão uivando. É porque eu sou super auditiva. Então, o barulho, para mim, assim, é lá, eu fico igual, eu já me conecto com o barulho. Vê se melhorou aí. Eu acho que eu vou ter que botar o fone. Cláudia, um segundo. Tá bom. Espera aí. Pessoal, já aproveitem e vão me dizendo se o meu áudio tá bom aí, tá? Se ficou melhor assim. Deixa eu botar aqui, porque quando um bota, o outro tem que botar, senão dá mais eco ainda. Peraí. A gente é dessas, que faz ao vivo mesmo. E cada vez sai de um jeito diferente, não adianta querer acertar, é na hora mesmo. Peraí, deixa eu botar aqui. Gente, e aí? Melhorou? Para mim ficou melhor o teu áudio. Nossa, para mim também, assim, ficou incrível. Beleza. Então vamos lá, gente, que a gente está comendo mosca aqui, né? Então eu sou Carla, sou médica veterinária. Hoje eu tenho me dedicado 100% aos estudos, à pesquisa e à formação, né? Eu gosto de botar entre aspas, eu gosto de chamar formação porque a gente tem um protocolo, mas a formação do médico veterinário em visão sistêmica e em constelações familiares voltados para o sistema veterinário, não é para os animais, é para tudo que compõe o sistema médico veterinário. Então, hoje, minha vida, né, pessoal e profissional é 100% voltado para esse estudo, essa pesquisa nessa área, buscando trazer para a medicina veterinária um entendimento, um pouco de luz, um pouco de pacificação e oxigênio para que nós não desistamos da nossa profissão ou para que nós nos fortaleçamos e consigamos nos colocar cada vez mais fortes dentro do sistema, aprendendo a lidar com a principal espécie que nós temos que lidar obrigatoriamente, que é a espécie humana. Então, Cláudia, todo o meu labor hoje, ele está voltado para isso, para entender o que está acontecendo com a nossa profissão, quem são essas pessoas que estão por trás do jaleco, quem são essas pessoas que estão adoecendo, por que o veterinário tem tanta dificuldade. E aí, isso me inspira de forma, assim, completamente apaixonada. E aí eu trabalho, estudo, olho, percebo e escrevo, né? Então, eu gosto de colocar no papel e depois transcrever tudo que eu venho vivenciando nesses últimos anos no papel, para que isso fique depois, para que as pessoas possam compreender melhor o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo nessa tal da medicina veterinária sistêmica? É uma especialidade? É uma área? O que é isso, né? Então, assim, eu diria que é uma área de conhecimento, né? Não é uma especialização ainda, muito embora no direito já seja reconhecida pela Ordem dos Advogados, como uma especialidade do direito, né? Então, o direito sistêmico hoje ele já tem uma resolução que dá um resguardo para o exercício da atividade do constelador e do mediador sistêmico dentro da área do direito, mas nós estamos caminhando para isso, não só a medicina humana, como a medicina veterinária também. Então, a medicina veterinária ela é uma área de conhecimento e uma área onde o profissional ele pode também se desenvolver, também, sem excluir o que ele já adotou. Então, se ele é um cirurgião, se ele é da área integrativa, se ele é alopata, não importa a área que ele já vem se dedicando. A medicina sistêmica ela cabe em todas as áreas, sem excluir o conhecimento pretérito. Então, eu vejo com lindos olhos a medicina sistêmica, medicina veterinária sistêmica, e vejo
que as instituições e os conselhos regionais também já estão olhando com bons olhos para todo esse conhecimento. Tanto que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul é o primeiro conselho a, de fato, incluir as constelações veterinárias no Comitê de Práticas Integrativas Regionais. Então, ele, de fato, reconhece isso. E, então, assim, é uma alegria, inclusive, poder, né, estar aí nesse estado, onde é o primeiro conselho que reconhece, de fato, a importância das constelações familiares e da visão sistêmica no conhecimento, no desenvolvimento do médico veterinário. É verdade. E aproveitando o gancho, já que tu falou em botar no papel, a Carla é uma das fundadoras do programa de medicina veterinária sistêmica. Me corrige se eu estiver errada, mas é o primeiro do Brasil e, até onde eu sei, ainda é o único no mundo. Né, Carla? Sim, é importante a gente falar, Cláudia, até pela sua própria formação, né, que vem de outra escola e tudo. Existem no Brasil mais de 300, com certeza, mais de 300 médicos veterinários formados em constelação familiar. Então, assim, eu não sou pioneira, mas eu consegui juntar um conhecimento muito antigo meu, que estava abandonado, vamos dizer assim, não estava completamente integrado, que é a biologia. Então, assim, eu sou médica veterinária e sou bióloga. E o meu conhecimento de biologia tinha ficado muito tempo depois não integrado a minha formação como profissional. E a visão sistêmica demorou um tempo para cair a ficha, que veio da biologia. Né? Então, eu estava desperdiçando um vasto conhecimento meu e uma vasta vivência minha de campo e do próprio comportamento e da ecologia, que já era sistêmico. Né? E aí, quando eu fui estudar a visão sistêmica e fui entender isso melhor, eu compreendi que isso é muito natural, né? Então, eu peguei todo o meu conhecimento antigo, que estava meio guardado no armário, eu não conseguia aplicar aquilo na medicina veterinária, porque eu já tinha saído da área dos animais silvestres há muito tempo, e aí eu falei, uai, gente, mas isso tem tanto sentido, quando a gente entende a ecologia, as bases da ecologia, isso é sistêmico, e aí eu falei, uau, dá para juntar todo o conhecimento e agregar as constelações familiares. E aí sim, o programa é sim um programa pioneiro no Brasil e no exterior. Né? A gente já passou por vários países, já atendemos médicos veterinários de diversos países. Um deles que eu gosto de fazer uma referência muito honrosa é a Colômbia, onde nós atendemos 85 médicos veterinários de 6 países. Então foi a primeira vez que o Brasil levou esse conhecimento como realmente uma referência. Então é importante eu dizer que eu honro e vejo com muito carinho as pessoas que antecederam a mim, né? Mas que o programa, com esta pegada, é de fato, sim, um programa pioneiro, pelo até o pouco que você pôde estar com a gente lá e vivenciar e ver que é um programa profundo, verdadeiro, onde a gente realmente está ali levando um conhecimento que a gente já presenciou, já vivenciou, e nos trabalhando, né? Nos trabalhando o tempo todo. Então, os professores do programa, eles não se eximem da dor, eles vivenciam a dor junto aos alunos, como uma egrégora, ainda que haja uma ordem, uma hierarquia, o aluno está ali para tomar, não para dar, né? Mas quando a gente entra naquele campo, todos nós estamos passando por um processo curativo, pacificador e de clareza e de entendimento para o nosso caminhar. Então, eu digo que o programa, hoje, ele para mim, ele é um dharma, mas ele também é um karma que eu consegui agregar junto com o meu caminho de cura. Então, o que eu vivencio lá no programa, provavelmente é o que os alunos também vivenciam, os convidados, os observadores quando vão. Então, o programa ele é isso, ele é tudo isso. Ele vem de uma história de dor, ele vem de uma história de confusão,
de vontade do suicídio, uma pulsão de morte, eu olhando para a morte. Ele vem de um lugar de insatisfação, e por isso que quando nós atendemos os médicos veterinários, nós hoje conseguimos entender desse lugar. A gente sabe do lugar que ele está falando, a gente já passou por esse lugar. Então, o programa, ele não surgiu assim do além, ele é um caminho que veio sendo percorrido, de muitas indecisões, de muitas lamentações. E aí, nesse caminho, eu encontro o Ricardo Garé, que acredita, né, acreditou no programa e topou iniciar comigo esse programa. Depois ele não pôde mais seguir devido às questões pessoais e laborais dele, de trabalho e familiar, mas ele pôde, ao meu lado, sim, ser a força para que isso pudesse ser implantado. E eu sozinha não conseguiria ter dado esse passo, porque eu mesma desacreditei, vamos dizer assim, Carla, desacreditava do potencial que eu estava mexendo. Eu não tinha noção de que na primeira turma de formação já iam ter 33 alunos. Eu nunca imaginei que algo tão desconhecido dentro da medicina veterinária, algo tão novo, pudesse juntar e reunir 33 médicos veterinários pela primeira vez fisicamente, ou seja, foi algo assim muito profundo e que nos surpreendeu demais. E isso, né, nos causa um certo susto. Gente, onde estamos mexendo, né? Mas aí, de novo, veio a confirmação para mim de que era o lugar de acolhimento que os médicos veterinários precisavam para olhar para suas dores e para suas questões, para, de novo, se colocar a serviço com amor e não por amor na medicina veterinária. Por isso que eu digo, a medicina veterinária sistêmica, ela não surgiu para olhar para o animalzinho dentro do sistema. Ela também tem esse foco de olhar para o animal, para o sistema ancestral do animal, para o sistema familiar humano, como esses sistemas se relacionam, mas mais do que isso, a medicina veterinária surgiu para que nós tivéssemos condições emocionais, físicas, psíquicas e espirituais, para que nós pudéssemos, de fato, nos colocar na medicina veterinária, não mais de forma vitimizada, ou mesmo como algozes, perseguindo tutores, ou colegas, ou tentando salvar o mundo, que também não resolve, enfim. Então, não adianta eu salvar os animais e morrer na esquina. Quer dizer, não tem sentido isso para mim, né? Por mais que o nosso juramento ocultamente a gente diga, né, que a nossa vida está acima de outras, eu não vejo sentido um piloto salvar o passageiro e abandonar a aeronave. Então, é por aí que eu tenho visto. Então, o backstage, né, do programa e da formação e da própria medicina veterinária sistêmica, ela veio com esse olhar para o desenvolvimento humano, para que nós possamos nos fortalecer, né, Cláudia? E aí eu acho, sim, e sinto que não há outro caminho sem ser através de um pensamento complexo, através da cura dos das nossas relações primárias e primais, que é com pai e mãe, dentro de útero de mãe, com os nossos ancestrais, enfim. E aí é a partir desse lugar que a gente vai para o mundo, né, para o universo. Aí sim eu consigo trabalhar a minha espiritualidade, eu consigo trabalhar as minhas relações, os meus pacientes. E é muito bonito de ver também quando a pessoa se desconecta do sistema familiar de origem e fica lá na espiritualidade, né? Fica buscando, e às vezes as práticas integrativas, elas vêm com essa pegada, né, da gente trabalhar o espírito, a alma, e aí a gente vai se desconectando e não a terra. Então, uma coisa que eu acho muito importante na medicina veterinária sistêmica, ela aterra o profissional, volta para a casinha, vem para cá, volta,
vamos olhar aqui na Terra, o que está acontecendo aqui no planetinha, para a partir daqui a gente ter força até de se espiritualizar, de buscar entender o que é um desdobramento, uma projeção, vidas passadas, a nossa mediunidade, o nosso potencial mediúnico, a nossa alma. Enfim, para mim a gente tem que voltar lá para a Terra mesmo e trabalhar aqui. E o Bert Hellinger tem, né, uma frase muito linda que diz: a melhor forma do ser humano se desenvolver espiritualmente é ele sendo ser humano. E o que é ser humano, né? É isso, é a gente entrar no bosteiro mesmo, olhar e ver que a gente é invejoso, que a gente é raivoso, que a gente fala mal, que a gente tem dificuldade, que a gente ainda julga, que a gente ainda aponta. E isso eu sei porque eu faço ainda, né? Então, é um trabalho para a vida eterna. E aí, quando eu consigo fazer esse movimento de reconhecimento e integração de quem eu sou, que é metade pai, metade mãe, aí eu consigo entender o que é a espiritualidade, eu consigo entender que pode sim haver reencarnação para os que acreditam nisso, enfim. Mas aí é um outro passo, que não dá para a gente ficar desdobrado, olhando lá para cima e aqui, né, excluindo as nossas mazelas humanas. Então eu digo que a medicina veterinária sistêmica é para trabalhar as nossas mazelas e dores humanas. Enquanto a gente não olhar para isso, a gente vai continuar claudicando. Não, nada a ver com o seu nome, né, Cláudia? Vamos continuar claudicando, vamos continuar nos apoiando nos animais, né, que eu acho que a gente se apoia nele, né, pega e se apoia, e sem olhar para eles com a verdadeira dignidade, sem as ilusões que a gente cria, né. E uma dessas ilusões, Cláudia, que eu vejo os animais são incondicionais, os animais muitas vezes estão a serviço, os animais amam de forma amorosa, sem julgamento, sem condição. Então são coisas que a gente vai criando na nossa mente, isso mexe com as nossas dores, mas a gente precisa tirar esse véu da ilusão e olhar com olhos de ver mesmo a realidade, o que está acontecendo, sem rótulos, né? Sem rótulos. E quando eu digo sem rótulos, pela visão da sistêmica, Cláudia, é dizer também que a gente não pode, como constelador veterinário, olhar para os animais como seres que entram em exclusões. Só nas exclusões. Eles não entram só nas exclusões. Eles também entram nas exclusões. Mas não só isso, porque aí a gente teria uma visão, em vez de complexa, fenomenológica, imponderável e sistêmica, a gente teria uma visão reducionista, reduzindo os animais como seres que estão a nosso serviço, submissos a nós e incondicionais ainda por cima. Ou seja, a gente ainda coloca eles no lugar que a gente quer, né? A gente brinca com eles, colocando onde a gente quer e acha que estão, e ainda por cima achando que eles não têm condição nenhuma para existir, né? Para serem quem de fato são. Então, tudo isso são questões que eu reflito, que eu boto no campo, que eu olho, que eu examino com a mente cognitiva também, não só com a alma, mas também buscando compreender tecnicamente e cientificamente o que isso está querendo nos mostrar. E daí vem um ensinamento que eu acho que, se não é o mais importante, é um dos, de que não adianta eu querer tratar alguém, seja um paciente animal, seja uma pessoa, seja, enfim, não adianta eu querer tratar alguém se eu não me tratar primeiro. Não dá para eu querer fazer alguma coisa por alguém se eu tô lá largando pedaço, toda acabada, né? Então a medicina veterinária sistêmica traz exatamente isso,
em parte, o veterinário se tratar para daí poder tratar o outro de uma forma Sim, melhor. Né? sim, Cláudia, porque é muita arrogância nossa e prepotência como médicos veterinários da família, porque assim, a gente trabalha com famílias. A medicina sistêmica, ela é uma medicina familiar, sim. Ela é de uma assistência familiar, sistêmica, ancestral, transgeracional. Quer dizer, além do núcleo familiar atual, a gente ainda consegue ter um olhar em rede, né? Como se fosse de fato um radar. Então, seria muito maluco, muito louco, gente, a gente querer acessar essa informação, olhar para essas famílias que já vêm com uma demanda gigantesca de dor, sem a gente olhar para a nossa. Por isso que no curso a gente faz o aluno olhar para o dele, olha para o seu o tempo todo, vai olhar para o seu pai, vai olhar para sua... São 9 meses a pessoa tendo que olhar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o aborto, para a família, para a empregada, para o cachorro, para o papagaio. Dele, o tempo todo é dele, é ele com ele. Porque é nessa força que ele consegue olhar para fora. Então não adianta eu ficar levando, por exemplo, tutor para todos os módulos, para a gente trabalhar a questão do outro. Vamos olhar aqui para o tutor, vamos olhar para a família do tutor, do cachorro, do gato. Não. A base da formação de um bom constelador veterinário tem que ser ele olhando para ele trabalhando, elaborando nele. De tanto dele olhar e integrar as partes excluídas e não vistas e inconscientes, com essa base que ele vai conseguir ter força e sustentação para dar conta da família do outro. Se ele não dá nem da família dele, quanto mais da do outro, gente, não dá. E aí, nesse processo de entender o nosso próprio sistema familiar, a gente chega num lugar de autocuidado, de autoamor, né? Então, a gente precisa, sim, ter espaço hoje na nossa vida, na nossa agenda, para que a gente tenha esse olhar de amor para nós mesmos, né? E o que a gente vê na grande maioria de todas as turmas e atendimentos é que o médico veterinário, ele se desvaloriza ainda demais. Ele se abandona demais ainda. E por isso sofre, né? Por isso que ele não tem limite, por isso que ele às vezes não consegue cobrar o valor que ele acha justo do trabalho dele, do serviço dele. E aí fica essa rede, né? De vítima, do algoz, que é o tutor, né? A gente fica trocando de papéis, né? Mas normalmente a gente fica na vitimização, aí o tutor aponta o dedo, já é o algoz, o animal é o coitadinho de mim, que a gente precisa salvar o animal. Então a gente fica transitando nessa tríade, que a gente chama tríade de Karpman, né? Que é uma tríade bastante perniciosa, e que não nos permite crescer. Ela nos permite curar, mas não crescer. Então, para que a gente mude de fase, mude de nível para o terceiro milênio, para uma medicina moderna, uma medicina humanizada, pacificada, ainda que conflituosa, porque o conflito é necessário para a nossa evolução, nós precisamos o tempo todo tentar romper com esse lugar de vítima, ou de salvador, ou de algoz. O tempo todo a gente precisa romper isso, tentar romper, né? E o rompimento dessa tríade só é possível quando a gente vai, de novo, olhando para a gente, se autocuidando, se autovalorizando, buscando entender, se terapeutizando. Quer dizer, o médico veterinário ele não precisa ser sistêmico, mas ele tem que, no mínimo, ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, se for o nível para, ou terapêutico. Quer dizer, o fato dele ter uma vez por semana um momento para ele poder fazer uma terapia, falar das suas questões, falar do tutor, falar do marido, falar de não sei quem, falar, ele já está ali botando para fora, se escutando, se analisando, se autoanalisando, né?
Então, a gente precisa buscar recursos para que cada vez mais a gente tenha essa responsabilidade de cuidar do outro, independente se é um animal ou se é um ser humano. No nosso caso sistêmico, a gente também atende o ser humano. Então, mais ainda, a gente tem que ter esse cuidado redobrado de não se autoabandonar. Aí sim a gente tem que redobrar o cuidado, né? É importante ter essa percepção de que tudo aquilo que a gente está vendo fora, na verdade, é porque tem dentro. Então, quando o médico veterinário está julgando, por exemplo, um tutor que demorou demais para levar o animal, na verdade, ele está enxergando alguma coisa que está dentro dele que não está bem, né? Então, as terapias, incluindo a medicina veterinária sistêmica, vêm para mostrar isso, que é para olhar para dentro, porque quando eu vejo aquela minha sombra e eu aceito ela, eu não reclamo mais da sombra do outro. Né? Tudo que eu estou reclamando do outro, tudo que eu estou reclamando de fora é porque eu tenho aquilo dentro de mim, eu estou reclamando de mim. Então, quando a gente vai aceitando as nossas sombras, a gente vai aceitando, a gente vai dando para os outros o direito de serem seres humanos, falhos, que não são perfeitos, que têm problemas, que não têm resposta de tudo, e que se tem, às vezes não fazem também, e que tá tudo bem, cada um no seu caminho, né? Então, a gente vai trocando essa visão de julgar, de criticar, de o outro não fez direito, eu é que tenho que ir lá e fazer e resolver, porque eu é que sei mais, porque o outro não faz. E trocar isso para uma visão de não julgamento, de acolhimento. Isso, Cláudia, e é muito importante a gente falar o seguinte, como a veterinária sistêmica não exclui, ela inclui, a gente passa a olhar para as pessoas, né? Independente do que ela seja, veterinário, estudante ou tutor, enfim. A gente passa a ver as pessoas, ver com olhos de ver. E o que acontece quando a gente faz isso? As coisas mudam. Então, é muito lindo de observar quando os tutores também vão se autoacolhendo, também vão buscando olhar para suas questões, e aí se tornam relações entre adultos, né? Então, a medicina veterinária sistêmica, ela tem esse convite do adultecer, não só por parte do profissional e da equipe médica, dos enfermeiros, dos auxiliares, né, de veterinária, enfim, mas também do tutor. Ele passa a perceber o lugar que ele está se metendo, e aí ele também sai desse lugar de coitadinho, de vitimizado, ele também vai se terapeutizando, e isso só fortalece as relações humanas, e o animal ele fica muitas vezes até aliviado de estar numa relação, entre relações, aonde é menos conflituosa, ainda que existam falhas. Então, sim, o médico veterinário também não é perfeito, ele também vai atender de forma, às vezes, arrogante, sem atender às expectativas daquele tutor, né, que já se frustra, e também aquele tutor vai ter os momentos de raiva e de ódio, e de querer culpar, e de querer julgar, porque as expectativas dele também não foram atendidas. Mas quando ele pega e esbarra na medicina veterinária sistêmica, essa postura, ela ligeiramente muda de lugar. E aí sim, todos crescem, né? Todos crescem, todos crescem. O médico veterinário cresce, o tutor também fica com a parte dele, isso é seu, né? E essa expectativa é sua, e a gente sabe de onde vem essa expectativa, e essa vitimização que o veterinário também fica, também a gente passa a olhar. Então, assim, eu acho que a veterinária sistêmica, por ter uma outra ótica, né, que é a ótica do ver como é a realidade, e por ser inclusiva e não exclusiva, ela traz essa perspectiva do adultecer para ambas as partes, para o animal, para nós, médicos, e para os tutores, que também acabam tendo que adotar outra postura, porque eles não conseguem nem chegar. É muito louco. O veterinário, quando ele já está firme ali na postura dele,
esse tutor vitimizado, ele não consegue nem chegar nesse veterinário mais, ele não tem espaço, não tem força, né? Então, acaba que ele também precisa trabalhar alguma coisinha dele ali para conseguir fazer esse movimento de chegar na sistêmica. Então, apesar de ser inclusivo, todos vão precisar pegar o seu pacotinho e desembrulhar esse pacotinho e olhar para esse pacotinho que é de cada um. Então, eu não vou ficar com o seu pacotinho, da Cláudia, também não vou querer o pacotinho da Paula, tutora. Ela fica com o dela, eu fico com o meu, você fica com o seu, e a gente vai desembrulhar juntos esse pacotinho e vamos olhar a surpresinha Kinder Ovo que tem lá dentro, entendeu? E aí tem um monte de dor. É dor, gente, tudo é dor. Tudo é dor. E até eu digo que seria a minha frase do dia hoje, né? Até o circo tem dor, né? Porque até o palhaço, em suas piadas, ele, quando tira a máscara, tem dor, né? Dor e solidão, muitas vezes. Então, tudo que a gente vai mexendo tem uma ferida, tem uma dor, tem uma questão, tem um amor que precisa sair da casca. E tudo isso é manifestação do amor, né? Tudo isso é manifestação do amor, inclusive a raiva, inclusive a nossa vitimização, inclusive as nossas exclusões. Tudo isso é o amor manifesto de forma doentia e de forma oculta. Mas aí, quando a gente vai tirando, isso vai ficando mais limpo para cada uma das partes, né? Eu gosto de falar, né, para as pessoas, às vezes, quando a pessoa está com alguma resistência, ela está vendo ali, tá, a questão é essa, e eu tenho que aceitar isso aqui, mas eu não consigo. Então eu digo para ela, tenta ver isso aqui que parece uma pedra no teu caminho, que não te deixa passar, bota ele atrás de ti e sobe em cima dessa pedra. Ao invés de ver ela na tua frente te barrando, sobe em cima dela para tu enxergar mais longe. Então tu transforma um obstáculo em algo que vai te dar força e impulso. Então aí às vezes a pessoa já parece que faz aquele estralo, ela consegue, de repente eu olho isso aí de um jeito diferente. E isso eu posso dizer por mim. Não é à toa que o programa tem 9 meses, porque é uma gestação, né? Nasce de novo. E quando eu fiz a minha formação, realmente, a vida muda completamente. E quando a gente muda, tudo que está ao redor muda. E quem não consegue permanecer ali naquela mudança, porque não quer, não pode ou não está pronto para mudar, acaba se afastando. E tudo bem, porque a gente aceita que a pessoa tem o direito de não conseguir acompanhar. E tá tudo bem, e tá tudo certo. E aí, quando a gente consegue começar a olhar desse jeito, tudo vai mudando, né? A gente começa a conseguir aceitar as coisas que antes não aceitava, que antes era o fim do mundo, uma tragédia terrível. E aí vai ficando mais fácil, né? E pra gente, médico veterinário, que a gente tem uma rotina difícil, a gente convive no dia a dia com morte, com dor, com maus tratos, com choro, com perdas. Se a gente não conseguir mudar o olhar, vai ficando muito pesado. Então dá para entender por que muitos trocam de profissão, largam, abandonam, ou pior, continuam ali se forçando até ficar doentes, até ter uma síndrome de burnout, uma depressão, ou até indo para o suicídio, o que acontece muito também, né? Então, existe opção para nós. Existe, né? Graças a Deus a Carla apareceu aí para trazer isso à tona pra gente. Cláudia, é muito importante a gente, nesse processo da sistêmica, né, que todos nós passamos, essa postura que talvez seja a mais simples, mas é a mais difícil, mas é ela que dá a virada de chave, né? Que é o concordar, que é um pouco desse aceitar que você falou. O aceitar, a gente ainda está brigando com algo.
A gente aceita, mas ainda tem alguma coisa que está incomodando ali dentro. Quando a gente concorda, é com o prefixo, né? É com, é junto, é em harmonia, é do jeito que é mesmo. Então, quando a gente não se revolta, por exemplo, chegou um animal que foi espancado por maus tratos, morto de fome, se eu concordo com aquilo, fica mais leve para até eu conseguir atender. Eu concordo, é o destino, foi o que aconteceu, é o que é, isso é a humanidade, isso é o ser humano, é a condição que ele se colocou também, esse animal, porque ele também faz escolhas, né? A gente subestima a capacidade dos animais, mas eles também fazem as escolhas dele para o aprendizado dele, ainda que esse aprendizado seja uma grande lição para nós seres humanos, eles também têm um aprendizado muito profundo. Então, quando chega esse paciente muito ferido, muito machucado, e eu concordo com o destino dele, fica leve para o profissional e fica leve para o animal também. Então, concordar é isso, é dizer sim, sim, aconteceu, e agora? Eu só posso fazer a minha parte. Mas quando eu entro naquela postura de filho da puta, mas quem fez isso? Aí já entra o olhar julgador, do apontador, do reivindicador, do insatisfeito, do que não concorda, do que não aceita. E aí, quando a gente vai olhar, por trás dessa postura do não concordar com a vida como ela vem a não concordância com os próprios pais. Porque eu não estou falando de pais maravilhosos, gente. Eu estou falando de pais que tiveram, sim, desafios e não foram o que a gente esperava. Pais tóxicos, pais abusadores, pais alcoólatras, pais que abandonaram, pais que perderam todo o dinheiro, pais que não tiveram condições de dar uma educação ou alimentação ou algo além da vida, né? Ou além do que é necessário para a vida. E aí, quando eu não concordo já com essa condição de base, eu não vou concordar com nada na minha vida, eu vou virar um revoltado. E nessa revolta e nesta raiva, eu adoeço como profissional. Então, por isso que a gente fala, o médico veterinário ele tem que se fortalecer para ele concordar com o que é. Ele tem que concordar, por mais doloroso que seja. Né? Então, concordar não é dizer que aquilo tem que passar de forma impune, que a pessoa que faz os maus tratos não tem que ser ou julgada ou condenada, mas não é nós que vamos julgar. Existe a justiça humana para isso. A justiça espiritual e a justiça humana. Então, tudo será compensação. Tudo será compensado. Em algum grau, em algum momento, mas não sou eu que vou ser o juiz. Então, o médico veterinário, para ele parar de sofrer, ele precisa parar de ser o juiz, de bater o martelo, de botar a toga que não é a sua vestimenta de trabalho. Então, nós precisamos, sim, concordar com o destino e só, sem julgamento, sem crítica, sem nada, faça só o que é possível dentro da sua esfera de conhecimento profissional. Ponto. A parte do aprendizado que você vai ter com isso é seu. A parte que o animal vai aprender é dele. E se alguém for responsável por esse animal, será do aprendizado dessa pessoa que tutela ou da pessoa que prejudicou o animal. Então, é isso. E isso é a humanidade. Se eu não aceito a humanidade do jeito que ela é, com as guerras e com os conflitos, eu piro. Porque eu estou negando uma parte minha que é capaz, inclusive, de fazer isso. Porque eu sou capaz de matar uma pessoa, eu sou capaz de matar um animal, eu sou capaz de promover um conflito, eu sou capaz de promover uma guerra. Mas eu internamente sei que eu tenho essa esfera sombria, mas eu opto por não executar isso. Então, é uma decisão que eu tomo dentro do meu nível de consciência para aquele momento. Porque muitas vezes
nós fazemos coisas que não estão na nossa esfera da nossa mente consciente, a gente faz inconscientemente. Mas não somos nós que temos que julgar isso, não nos cabe esse papel. Só que o veterinário quer ser veterinário, juiz, advogado, salvador, herói e sei lá mais o que, entendeu? E aí não dá conta mesmo, não tem como. Sim. Pessoal, deixa eu ver se alguém aqui falou. Deixa eu achar aqui. A Flor te disse, Carla, tu tem o teu brilho próprio para iluminar de longe. Acredita, você já está brilhando muito. Oh, obrigada! Hoje, inclusive, a Meire, a Flor mineira, ela é aqui de Brasília, ela é de Minas, mas mora aqui. E hoje ela veio buscar o tratado dela de medicina veterinária sistêmica. Muito obrigada. O meu tá aqui também. Ela não é médica veterinária, mas ela é comunicadora, terapeuta. Eu já tive a oportunidade de constelar ela algumas vezes e sou muito grata por ela confiar no meu trabalho. Obrigada, Meire. Um beijo para você. E ela também disse aqui, eu não consigo acolher pessoas folgadas que não assumem as suas responsabilidades. Então, esse comentário que ela fez é muito, de novo, a gente volta para o mesmo lugar, gente. A gente não saiu de onde a gente estava falando. Quando eu não aceito que o outro não fica com a responsabilidade dele, eu ainda estou na postura de julgar e achar que ele tem que ser diferente. Mas se eu fico só com a minha e ele não fica com a dele, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu não posso mudar o outro, eu não consigo, é demais. Porque é o outro, ninguém muda o outro, né? Então, eu só posso dizer assim, eu, Carla, teria uma outra conduta, é o mínimo que eu posso, ou eu vejo de outra perspectiva, de outra forma, ponto. Se o outro não assume a responsabilidade, aí é do outro, não te pertence isso. Então, de novo, tem que sair desse lugar de olhar para o outro, achando que ele poderia fazer diferente. E isso é tão lindo, porque vai para as nossas relações, né? Nossas relações conjugais, nossas relações afetivas, nossas relações de amizade, nossas relações, inclusive, empresariais. Eu acho que o meu chefe tinha que fazer diferente. Não, eu faço o que me cabe, se ele faz o que cabe a ele. Agora, se ele não faz a parte dele, tá tudo certo. É dele. E já é E tão tudo difícil. tem ônus e bônus, tá? É tudo. Por isso que eu digo, gente, relaxa mais no lugar. Relaxa, fica mais no seu lugar. Porque o sistema, todo o sistema, ele tem compensações. Isso é um movimento natural, biológico e ecológico dentro dos sistemas. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo horrível, mas eu vou ter que dar esse exemplo para vocês entenderem sobre o ponto de vista da ecologia. Nós estamos tendo hoje uma queimada mega trágica no Pantanal. Mais de 17% desse bioma está sendo destruído. Ok. Se eu não confiar, independente do que aconteça, eu sei que a situação é gravíssima, muitos animais estão morrendo, muitas plantas estão desaparecendo, espécies, ovos, enfim. O que eu, do lugar Carla Soares, tá? Não trabalho no IBAMA, não trabalho no Ministério do Meio Ambiente, não trabalho mais com animais selvagens. Do meu lugar, o que eu posso fazer ao invés de apontar quem é o criminoso, quem é o fazendeiro, quem é isso, quem é aquilo, quem ficar revoltado, eu só posso confiar na inteligência sistêmica do Pantanal e acreditar que de alguma forma haverá uma compensação. E haverá uma compensação. Por mais que tenham perdas, por mais que tenha dor e morte, haverá uma compensação. Tanto para os causadores do acidente, como também para o próprio bioma. Porque os incêndios, é difícil falar isso, tá, gente? Vocês vão me dizer que eu sou louca, fria, psicopata, mas não sou, não, porque eu já estudei isso. Os incêndios, eles são necessários, independente de
E eles já existem desde que o mundo é mundo. E o mundo se regenera. Então eu confio na regeneração do sistema. Eu confio na capacidade regenerativa da vida, sem julgamento. É desse lugar que eu posso fazer algo, confiar na vida, achar que a capacidade reprodutiva dessas plantas, dessa terra, desse solo sofrido e desses animais vão ter um movimento para a vida e não para a morte. É isso que eu posso fazer. Agora, se eu entrar, sair desse lugar onde de fato eu não consigo fazer nada de onde eu estou, e entrar no lugar, quem é? Quem é? Os animais, coitado, o mundo, e as pessoas, e os fazendeiros, e não sei o quê, e o IBAMA, e o governo. Quando eu entro nesse lugar, nesse movimento, eu já entro em dor, em sofrimento e não consigo resolver. Então eu preciso, do meu lugar, ter confiança. Se eu estivesse lá, eu teria outra postura. Como eu não estou lá, não me cabe julgamento, não me cabe... Eu só posso confiar na vida e na capacidade que os sistemas têm de regeneração. De novo, trazendo um exemplo prático. Coitado dos médicos veterinários que tiraram a vida, são suicidas, são isso, tem burnout, morre, pá. Sim, coitado desses colegas, dessas famílias que perderam esses seres humanos, muitas vezes desses pais, dessas mães, que eram médicos veterinários. Ok. Só que isso é uma compensação, é uma inteligência sistêmica para que a gente olhe para essa dor e possa fazer diferente. Então, essa queimada também está a serviço de algo maior, porque fugiu do controle. Não é Cláudia, não é Carla, não é IBAMA, não são essas partes isoladas mais que vão resolver a questão. Ela está a serviço de algo maior. Então eu confio que esse sistema vai ter força para gerar uma solução muito maior para a vida desse bioma, para as legislações, para a punição de pessoas que fazem isso de forma proposital. Enfim, algo melhor vai surgir disso. E eu confio nisso. Né? E confio como? Com base em tudo que a gente vê dentro da sistêmica. Toda dor é para isso, toda morte vem para um melhor, os sintomas trazem algo melhor. Então sempre é para algo melhor. Se eu estou olhando para a morte, eu vou ver tudo como horrível mesmo, não tem jeito. E aí, quando acontece alguma coisa assim que eu não tenho como resolver porque é grande demais, o que eu posso fazer? Eu posso mandar força para aquilo, confiando de que está tudo certo e que tem um motivo e que vai acontecer o que tem que acontecer, ou eu posso entrar na briga e aumentar aquela dor que já está ali, criticando, julgando, enfim, vou fazer um bolo maior do que o que já está. É o que a gente pode fazer, né? É o que eu vou acrescentar ali, força ou mais dor ainda. Exatamente. Por isso que o primeiro passo é concordar. Eu concordo com os acidentes, eu concordo com as mortes, eu concordo. Quando eu digo sim para isso, aí eu tenho força de fazer um movimento e buscar compreender isso de um outro lugar, sem julgamento, sem crítica, sem salvamento, sem salvadores e sem heroísmos. Isso tem uma força maior, é igual o Covid. Né? Então, se eu brigar com isso, eu estou brigando com a vida. Eu brigo com a vida. Eu não concordo com a vida ainda como ela é. Sim. Né? E, de novo, concordar de uma postura de transformação. Quer dizer, eu concordo como está, mas eu posso fazer diferente. Não é concordar e ficar sentado esperando algo surreal acontecer. Sim. Exatamente. A Joaquina é a nossa colega da clínica, a nossa homeopata e nutricionista. Ela disse aqui, eu achei que eu era louca. Muita coisa falada aqui é a forma como eu vejo a vida. As pessoas acham que tem que reagir a tudo. E a Mariane Ortiz disse que concorda plenamente porque pensou exatamente isso. Todas as catástrofes, as grandes catástrofes mundiais, tsunamis,
vulcões, maremotos, terremotos, queimadas, elas vêm com um propósito maior. Podem confiar, porque isso é sistêmico. E, inclusive, é uma compensação dos descasos, da forma como nós tratamos a natureza, os animais, o planeta, as pessoas. Então, é uma compensação, tá tudo certo, tem que ter, senão a gente não olha, senão a gente não vê. Por isso que, de novo, entra o concordar, porque a gente precisa aceitar essas situações. Precisa. Com dor, com toda a dor que é. Então, por exemplo, é claro, eu, Carla, trabalhei com silvestres, quando eu vi as imagens das onças, né, com as patas queimadas e sendo desidratadas e sem conseguir respirar, claro que isso me causa profunda dor, né? Mas eu concordo, ainda que com dor, né? Foi o destino, é horrível, mas eu tenho certeza que isso é para um bem maior. A morte dessas onças vai levar para algo maior dentro do planeta, das pessoas, das legislações, do executivo, dos empresários, dos fazendeiros, dos médicos veterinários, dos biólogos, enfim. Alguém perguntou aqui antes, só que eu perdi, eu não estou achando. Mas alguém tinha perguntado se tu trata o tutor também. Eu não me lembro bem como é que estava escrito ali, mas eu acho que era esse o sentido. Se tu inclui o tutor na dinâmica. Sempre, mas não é o tutor. Eu olho para o sistema. Então, para mim, não existe mais o animal, o tutor e o médico veterinário. Eu olho para o sistema. Meu olhar já é complexo. Ele rastreia os pontos de intersecção ocultos e inconscientes que estão por trás daquilo. Então, assim, o tutor, sim, mas tudo que envolve aquele tutor. O sistema do tutor, o sistema do animal, o sistema é sistêmico. Eu não tenho mais esse negócio individual. Eu e o tutor ali falando da história dele, blá, blá, blá. Não, acabou isso. Meu olhar, ele tá falando, eu já não estou nem prestando atenção, porque não é isso. Eu já estou ali rastreando o que está por trás dessa fala, né? Dessa verbalização. E aí não é o tutor, de novo, é o sistema, né? É o sistema, e seja qual ele for, né? Independente de ser familiar, empresarial, biológico, né? Porque nós constelamos as questões biológicas. Então, a gente olha para o sistema. Que sistema que eu estou olhando? Ah, tá, ok. O que tem nesse sistema? Tem animal? Tem. Tem tutor? Tem. Tem médico veterinário? Tem. Então, vamos olhar aqui para o bolo aqui. O que está acontecendo aqui? Nas conexões. Gente, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveita. Eu não sei como é que tá o meu tempo aí, mas eu acho que deve estar acabando. Aqui não aparece para mim. Eu tentei clicar. Se você clicar ali naquele quadradinho, Cláudio, escrito ao vivo, aparece o tempo. Para você. Para mim não aparece. 1 minuto. 1 minuto. Então, gente, aqui é o livro que a Carla escreveu junto com os alunos da primeira turma de Medicina Veterinária Sistêmica. Quem quiser conhecer mais, saber mais, leia. Veterinários leiam. E quem quiser também saber mais da formação da Carla ou, enfim, do trabalho dela, pode entrar em contato, a gente passa para ela e eu pode procurar ela diretamente. Tem a página aí da Medicina Veterinária Sistêmica. Quero agradecer 1 milhão de vezes por ter vindo, não só por ter vindo fazer a live, mas por tudo que tu faz, por estar puxando aí essa frente aí para nós. E no fim de semana a Carla me convidou lá para participar do módulo, me recebeu, agora eu te recebo aqui e profunda, imensa gratidão, mesmo minha, das meninas da clínica também, e de todo o nosso sistema. Cláudia, deixo um beijo para você, para suas colegas,
tá? Um beijo, eu espero conhecê-las. De novo, as portas do programa estão abertas. Eu não quero gastar meu tempo aqui mais com isso, até para você tentar salvar, mas eu deixo todas as portas do programa no próximo módulo, se vocês quiserem. Será que eu estou com som?